O filme de hoje é uma frequência de um dos filmes de ação mais marcantes dos últimos 20 anos. E em meio a tantas frequências ou sequências que são pedidas pelos estúdios atualmente, seria bem difícil imaginar que essa frequência, que esse filme aqui, sairia por conta de um pedido do autor e não do estúdio ou dos produtores envolvidos com a franquia. E esse é o caso de Furiosa. Eu acredito que muita gente vai olhar por duas maneiras e eu gostaria de compartilhar essa minha visão. A primeira é de que Mad Max Estrada da Fúria foi melhorado por conta de Furiosa. E a segunda é que Mad Max Estrada da Fúria piorou Furiosa. Como eu gosto de olhar as coisas pelo um lado mais positivo, eu acredito que eu vou pela primeira via e falar sobre como Furiosa melhora ainda mais Mad Max Estrada da Fúria. Mas vamos deixar de enrolação, né? Até porque o filme de hoje vale muito a pena. Então, sem mais delongas, vamos para Furiosa. Esse comentário, esse review aqui, vai se basear em 3, 4 pontos específicos da trama. Então, se você quiser ver um comentário mais sobre CGI, sobre fotografia, eu acredito que tem outras pessoas fazendo esses comentários e fazendo até melhor do que eu. Acho que até o próprio Anderson Gaveta, né, que é especialista em efeitos especiais, pode falar e deve já ter lançado seu vídeo sobre isso em algum momento, e eu acho que eu devo ir assistir o quanto antes também. Mas se fosse para falar no geral, eu acredito que os efeitos especiais servem sim a trama e não tão ruim quanto as pessoas estavam falando que estavam por conta de um trailer. Eu não assisti o trailer, né? Fui direto no filme. Mas eu não percebi tanto o problema. Eu acho até que o diretor se deu mais, como posso dizer, se deu mais trabalho com a história e como encaixar toda a história do que com os efeitos especiais. E não tem problema, até porque a história vale muito a pena aqui. Mas já para começar a entrar no assunto e nos temas que eu gostaria de destacar aqui, eu queria destacar dois em específicos, que são o Chris Hemsworth e a Anya Taylor-Joy. A Anya Taylor-Joy já vem mostrando o talento e mostrando a que veio há muito tempo, né? Aqui, com a sua personagem praticamente implorando por isso, ela deixa as palavras de lado e traz a ação nos mínimos detalhes, com olhares, com postura e até mesmo com a ação que a personagem pede. Parece que cada momento da história da personagem faz ela criar um quebra-cabeça, e ela vai montando esse quebra-cabeça como se ela estivesse montando o seu próprio V8, que é como a gente conhece ela lá em Mad Max Estrada da Fúria. E esses ambientes e esses pedaços de cada trauma que ela passou vai trazendo ela para esse final, o grande finale aqui, e também para fazer com que essa personagem ganhe ainda mais força, como a gente vai ver em Estrada da Fúria. E caramba, quando um filme trata um personagem tão forte assim e dá um background mais forte ainda para ele, para mim isso é muito bom e se encaixa muito bem e faz com que essa intenção do filme de contar uma fábula sobre a Furiosa seja ainda mais forte e, pelo menos para mim, mais destacável dos filmes de ação que a gente tem atualmente. Já o Chris Hemsworth talvez tenha encontrado a sua melhor versão nesse personagem. É claro que foi com um toque, a gente percebeu que ele tem um toque de comédia e um tom cômico muito bom e muito assertivo para algumas situações, mas aqui esse lado cômico ganhou ainda mais força e mostrou que ele realmente sabe trabalhar muito bem esse lado cômico dele. Tanto é que nesse filme aqui ele se contrapõe à personagem da Anya Taylor-Joy. Enquanto ela se retrai e não fala muito, ele já é muito espalhafatoso, já fala demais, e enquanto ela tenta brigar só com as suas emoções, ele tenta, no mínimo, racionalizar, mas ainda assim é uma racionalização através de um pensamento meio torto que talvez não faça sentido para aquela situação. Então o personagem dele deixa a trama um pouco mais imprevisível, talvez seja essa palavra. E aí é que o personagem dele ganha destaque também, até porque parece que ele e o Immortan Joe parecem estar brigando só entre si, mas a Furiosa vem crescendo a história por baixo e vem fazendo o nome dela ganhar mais força ainda. E aí é que tá, se a gente tivesse só a figura do Immortan Joe, provavelmente a gente já ia entender o quão forte é aquele personagem, mas sem um Dementus a gente não ia perceber que a Furiosa ganhou espaço por conta do que ela fez nesse filme como um todo. A gente teria só Immortan Joe e a Furiosa ganhando força. Não a Furiosa ganhando força em meio a uma guerra entre dois malucos completamente insanos. E eu vi muita gente falando sobre os momentos de drama que o Chris Hemsworth parece sofrer um pouquinho, mas eu acredito que não, viu? Eu acredito que a gente está tão acostumado a ver esse lado cômico e pensar que a qualquer momento ele pode soltar uma piadinha ou fazer uma careta diferente, e a gente não percebe que o tom do personagem mudou porque a cena pede isso. E a gente fica com aquela sensação de que em algum momento ele vai fazer alguma coisa e vai nos tirar do sério, ou ele vai quebrar o gelo da cena, ou ele vai quebrar a cena
para um lado mais cômico. E não, o personagem, pelo menos pra mim, estava muito bem ali na sua parte dramática também. Só que se juntarmos esses dois pilares, a gente tem um terceiro que vai fazer essa saga, ou esse filme aqui, ser grandioso como ele é para a história do cinema hollywoodiano, que é o George Miller. Até porque quando a gente tem Mad Max e George Miller na mesma frase, ou falando que vai acontecer mais um novo filme e que o George Miller vai estar na direção, a gente tem que dar atenção para ele, porque a história criada aqui é sensacional. E essa criação de mundo em si, do Mad Max, já desde os primeiros, isso é sensacional. E vem muito da cabeça do George Miller, principalmente em como trabalhar esses ambientes de guerra ou não guerra, mas de pós-apocalipse, eu posso dizer assim. Esse mundo do Mad Max, ele sabe trabalhar e ele sabe trabalhar muito bem. Até quem já viu o terceiro filme do Mad Max, a gente percebe uma diferença de tom e é basicamente porque ele não dirigiu o filme, né? Então a gente consegue perceber a linha narrativa que ele vem seguindo desde os primeiros filmes e que aqui tá de novo, é um filme de Mad Max, é um filme grandioso de Mad Max, talvez um dos top 3 do Mad Max, mas ainda assim é um filme do George Miller de Mad Max. Vocês já devem ter ouvido os problemas de gravação que teve no Mad Max Estrada da Fúria, com o George Miller tendo que lidar com os problemas de deslocação de carro, de lidar com alguns atores, algumas estrelas também. Aqui também teve, é claro. Não foi nem 10% do que foi em Mad Max Estrada da Fúria, mas ainda assim teve alguns problemas, principalmente com a pandemia e com a Anya Taylor-Joy. Mas um diretor tão bom quanto o George Miller, ele consegue driblar exatamente esses problemas e fazer com que a história avance. No caso de Furiosa, ela recue para avançar. Só que a gente precisa destacar uma coisa nessa direção do George Miller nesse filme. Parece que ele está o tempo todo puxando as rédeas para que Furiosa não ultrapasse ou não chegue junto de Mad Max. Pelo menos foi o meu sentimento assistindo a esse filme. Parece que ele quis deixar o melhor só para o Mad Max e Furiosa vem crescendo, vem crescendo, vem crescendo. E quando parece que vai um pouco além, ele dá uma puxada e fala, calma, ainda tem mais coisa pra vir. E é por isso que eu escolhi esse título para o filme. Porque a gente se situa no filme, situa a situação da personagem, compra a sua jornada de vingança logo no começo do filme, até porque a gente já comprou a jornada dela lá atrás e agora vai ser bem mais fácil de comprar. Mas alguns aspectos técnicos e eu acredito até que narrativos possam ter moldado a sua história para caber em Mad Max Estrada da Fúria. Tenho a sensação de que o George Miller tinha essa história já há muito tempo e foi encaixando momentos e foi costurando essa história para que ela se encaixasse perfeitamente em um filme solo da Furiosa, mas que condizesse para o Mad Max Estrada da Fúria. A gente já teve personagens tão bem escritos atualmente que ganharam uma sequência com um filme dedicado só para eles. A gente tem o principal caso da Mia Goth com Pearl lá, que ela escreveu junto com o diretor, e aí eles tiveram a ideia de fazer um filme porque a personagem merecia um filme, e eu acho até que foi um bom filme. Mas aqui parece que esse filme foi costurado para caber em Mad Max. A fotografia tem alguns momentos que tenta reviver aquele cenário, por mais que não busque todas as colorações, mas os enquadramentos ele busca fazer o mesmo. A própria trilha sonora vem trazendo muito do Mad Max Estrada da Fúria, também acho que serve como uma reverência, mas também ao mesmo tempo como um guia para fazer o filme e não tem tanta identidade da Furiosa, por mais que seja um tema da Furiosa Estrada da Fúria, não sei se deu para entender, não sei se ficou muito confuso. Mas eu acredito que ele utiliza muito do Mad Max para contar a história da Furiosa. E eu acho que a Furiosa pode contar ainda mais a história de Mad Max. Parece pelo menos para mim, que essa história serviu para apenas apresentar a personagem que vai ser bem importante lá na frente. Mas, cara, se essa personagem que foi tão importante lá na frente já tinha apresentado histórias muito interessantes do passado dela sem mesmo ser mostrado no filme, aqui isso não é demérito algum do filme. Isso, na verdade, mostra o quanto o universo de Mad Max está muito interligado e é um trabalho muito bem feito da direção e do roteiro desse filme. Muitos falam que o Mad Max não tinha um roteiro, e eu acredito que esse filme da Furiosa aqui mostra exatamente que esse filme não só tinha roteiro, mas como tinha uma história muito bem organizada e bem pensada na cabeça do George Miller. Mas falando assim, parece até que esse filme é bem simples de ser feito, até porque a história já tinha sido imaginada e parece que eles só tinham que explorar essa história. Mas não é simples, tá? Não é simples, e a ação e todas as inventividades que esse filme traz para essa ação mostram que não é tão simples assim, mas ainda assim, além dessas inventividades, esse fato de fábula, de contar um mito, de criar esse mito que é a Furiosa, ficou mais fácil por Mad Max, isso é fato.
mas Furiosa vem para incrementar e destacar ainda mais essa personagem que provavelmente vai se tornar um ícone do cinema hollywoodiano. E se você estava esperando uma ação desenfreada como Estrada da Fúria, acho que George Miller mostrou nesse filme aqui que Mad Max pode ser um pouquinho a mais do que só ação desenfreada, como eu acho que sempre foi. E Estrada da Fúria apresenta camadas para a Furiosa, e a Furiosa aqui apresenta mais camadas ainda desse universo de Mad Max. E essas camadas, quando bem exploradas, podem fazer um filmaço de Mad Max, ou apenas de ação. E isso, nas mãos do George Miller, isso é sensacional, tá? E esse foi o meu comentário sobre Furiosa, a nova estreia desse final de semana, que passou, né, na verdade. Então não é nesse final de semana, é no final de semana anterior. Mas a nova estreia dessa saga incrível que é Mad Max. Eu sou muito fã de Mad Max, principalmente por conta de Estrada da Fúria, que foi um dos filmes que mais me impulsionou a procurar filmes de gênero e principalmente de ação. E é claro, teve Jack e tudo mais, mas Mad Max tem um papel importante no meu coraçãozinho, tem um lugar guardado para ele lá. Aqui na descrição eu vou deixar os comentários e links caso você queira ouvir a trilha sonora, queira me seguir nas redes sociais, tá tudo aqui embaixo, e também ir lá descobrir onde você pode assistir. E também, como se não tivesse muito também, tem as críticas do Pitacos do Leleco que você pode acompanhar. Até eu acredito que o Pitacos fez o comentário sobre Mad Max Estrada da Fúria. Então, clica no link, vai lá conferir outras críticas e eu te espero no próximo vídeo. Caso você tenha perdido algum dos vídeos, eles estão aparecendo aqui. Fúria Primitiva vale muito a pena, tá? E tem outros comentários que talvez você queira escutar também. Então é isso, tchau, tchau, te vejo na próxima.